O centro verdadeiro das coisas sempre traz a nova luz, que é a própria força inexorável das grandes luzes perpétuas. Se a poeira cósmica permanecesse solta pelo espaço, jamais surgiriam as estrelas para iluminar o cosmos, e o caos prevaleceria no universo. A doutrina secreta e a tradição do Oriente ensinam que a primeira divindade é o espaço, ou Akasha. E os mitos gregos parecem confirmar isto pela primazia de Urano. Tendo, não obstante, como parelha Gaia, que é a própria Terra. Céu e Terra, a unidade perfeita das origens. A ciência pouco sabe ainda sobre as leis ocultas do espaço. Muitas são as teorias existentes, e provavelmente várias delas seriam verdadeiras, mesmo quando pareçam contraditórias para a limitada ótica humana. A misteriosa matéria escura, por exemplo, representa a imensa maioria da matéria que existe no universo. Pouco se sabe sobre o seu papel e comportamento, mas não é difícil deduzir algumas tantas coisas. Havendo também a chamada energia escura. Contudo, acreditamos ser viável associar a origem das estrelas com formações especiais do próprio espaço, assemelhados a buracos brancos ou negros. Uma teoria natural que completa aquela do espaço curvo. Tal como os redemoinhos dos oceanos, estes núcleos cósmicos também possuem vida transitória. Quando a estrutura espacial de uma estrela finalmente se desfaz, dentro do seu imenso ciclo de existência, a região deixa de ser um centro. E a estrela perde coesão, colapsa e por fim se apaga. Coisa semelhante também acontece dentro da Terra, onde a energia espiritual se concentra sob a evolução do eixo polar, para depois seguir o seu curso num outro local mais ou menos próximo. Por esta razão, tal como as estrelas no macrocosmo sideral, e também os chakras no microcosmo humano,
As terras centrais do planeta se destinam, da mesma forma, a constituir, no mesocosmo social, polos de irradiação de energias criativas, integradoras e de orientação para a humanidade. E assim, o planeta é abençoado pela energia cósmica através do Sol. Ainda que a vida em si, tal como se manifesta no planeta Terra, permaneça como o supremo mistério dentre todos os mistérios deste universo sem fim. A Terra, esta quarta esfera do nosso sistema solar, é também ela um grande coração. Ela vive, pulsa e é o nosso centro sagrado. A Terra é a fonte da vida para nós, e até onde sabemos, para tudo o mais. Enquanto não tivermos uma prova definitiva de outras terras habitadas com vida humana ou pelo menos animada. Por isto, ela é tão preciosa não somente para nós, mas para todas as coisas. Sim, vida, é isto que a Terra realmente representa. Um lugar único de vida. O centro do nosso universo vital. E nisto, a Terra soa realmente muito como um coração. A Terra tem as suas 4 estações, como o coração físico, mas também o espiritual, possui as suas 4 divisões ou posições. E o próprio ser humano, como fruto excelso desta natureza, também emerge como um ser essencialmente quaternário. Conformando tudo isto o símbolo da cruz, que tão diretamente define este reino de evolução. Uma vez que o coração é o 4º chakra, como vimos, esfera central da evolução humana e foco da iniciação que coroa a condição humana. A ser alcançada no novo ciclo instaurado em 2012, segundo a teosofia Maya Nahua, apoiada por várias outras correntes de pensamento. Surge assim uma nova humanidade, amplamente voltada para a cultura do coração, romântica, iluminada e espiritual. Bem mais do que foram os atlantes, emocionalmente sujeitos a graves deturpações de símbolos formosos como aqueles da renúncia e da consagração do coração ao todo, virtude que caracterizava a inclinação dos seus sábios mais exaltados. Eis que uma teosofia mesoamericana apresentaria, provavelmente,
a maior precisão possível na formulação dos ciclos, dentre todas as doutrinas raciais conhecidas, contemplando as 4 eras solares anteriores desta ronda mundial e suas humanidades, incluindo a 5ª raça central ou área que culmina hoje, chamada Olin ou Movimento. Mas também a 6ª raça que os seus textos anunciaram para 2012, dotada das virtudes da harmonia e do equilíbrio, destinada já a uma consumação das coisas. Pois se trata, na verdade, da 6ª era solar ou da 6ª raça raiz, de viés americano, segundo a moderna doutrina teosófica, posto que as 2 primeiras raças não são tidas como humanas, apenas porque pertenceram antes à noite dos tempos, o pralaya cósmico, a noite de Brahma anterior à ronda quaternária atual. Naquele tempo, a evolução da humanidade era lenta, mas, a seu modo, importante e significativa, pois estavam sendo colocadas as bases da convivência harmônica do ser humano com o espírito, com o próximo e com a natureza. Porém, as raças culturalmente humanas verdadeiras, que são as mais recentes, existem graças à sua vinculação de origens com a hierarquia espiritual, quando esta realmente amadureceu, se organizou e abriu como centro de luz, iniciada a partir da manifestação dos divinos Kumaras na época da Lemúria, há uns 13.000 anos atrás, organizando o centro espiritual supremo da Terra, que é Shambhala, aquele que foi para o esoterismo o grande marco da história sagrada da Terra. Toda a ciência antropológica conhecida, abrangendo o estudo das raças e etnias humanas, está reunida sob a última grande divisão paleontológica do Homo sapiens sapiens, dentro destes últimos 12.000 anos de evolução, portanto. Tudo o que existe para além disto já não representa tanto tema de antropologia, e sim objeto da paleontologia dos homens mais primitivos. Onde também ocorreram, naturalmente, grandes aprendizados humanos. Muitas vezes, porém, mais subjetivos e elementares. É neste breve período de 12.000 anos, pois, que temos uma grande revolução na cultura material humana, com modificações sobretudo na sua economia, pela adoção da agricultura ostensiva e, ato seguinte, a organização da própria civilização, com tudo o que ela comporta, como Estado, moeda, comércio e ciência.
Outros importantes eventos que marcaram a chegada desta época foram o final do período Pleistoceno e da última grande glaciação, assim como a grande migração organizada que ocorreu do Oriente para as Américas via Oceano Pacífico e Estreito de Bering. O degelo que se seguiu e a própria migração permitiram e fomentaram naturalmente a prática da agricultura. As Américas foram vistas, uma vez mais, como uma terra prometida. De modo que as raças humanas dizem respeito muito mais a processos de iniciação coletiva e a estágios de consciência cultural do que a questões propriamente epidérmicas. E nisto se registra como pertencentes ao ciclo atual as raças raízes lemuriana, atlante e ariana, e agora também a nova raça americana. Como a nova evolução humana se destina a fomentar os mistérios do coração, convém conhecer também os profundos mistérios agartinos do coração da Terra. E assim retornamos à nossa Terra-coração, com outras importantes avaliações quaternárias que as tornam ainda mais semelhantes às divisões do coração humano. A grande onda da evolução atual da Terra também é a quarta, na qual se desenvolve a quarta subespécie humana, que é o Homem sapiens sapiens. Esta ronda está para se encerrar, através da sexta raça raiz, que conformará a quarta humanidade voltada para a espiritualidade. Muito pode ser dito sobre as correlações entre o planeta Terra, a humanidade e o coração humano. Por derivação, existem 4 classes sociais através das quais se pode trabalhar a espiritualidade socialmente, como fizeram por muito tempo as sociedades hindus. Eis que o coração do tempo também caminha a par com o coração do espaço. Poderemos notar que o percurso da Era de Aquário incide especialmente sobre a América do Sul e o Brasil, na atual fase do chamado itinerário de Io, da eubiose e outras filosofias do tempo. A centenária Era de Aquário exalta o coração através da urna do aguador, que é ademais o Santo Graal, imagem do Sagrado Coração. Esta sétima Era do Manvantara incide sobre a sétima sub-raça ária, a brasileira sul-americana. A forma do Brasil é uma cruz e um coração. Contudo, dentro da cruz latina que define o Brasil em geral, existe também uma cruz grega mais central, assinalando a zona intertropical que recebe os movimentos do zodíaco, os quais constituem as energias da evolução humana e coletiva.
Aquilo que transcende de imediato esta linha foi definido por José Arguelles e outros sábios como uma zona de expressão hierárquica, mas em especial a faixa centro-hemisférica do paralelo 30, que representa uma mandala ou pirâmide climática, e se associa diretamente às forças divinais de Shambhala, berço dos avatares e centro espiritual supremo do planeta. Assinalando inclusive as dinâmicas elementais, como o fato das manchas solares nascerem nesta zona e terem o seu percurso completo de 22 anos delimitado a este exato circuito entre os hemisférios. Com isto, o Sul, temperado e cerebral, e também como a região mais jovem a ser anexada ao país, apresenta particularidades próprias de enlace e de futurismo. As cruzes em tela não estão necessariamente de cabeça para baixo, porque, como demonstra René Guénon, na geografia humana e esotérica, os hemisférios possuem referências próprias, cujo norte são sempre os polos de cada hemisfério. Para efeitos internos, cada hemisfério possui uma estrutura orgânica própria e similar, simbolizada pelos homens hemisféricos, cujos pés ou base da coluna se acham no equador quente e cuja cabeça está nos polos frios, razão pela qual podem ambos compor zodíacos solares baseados nas estações do ano, uma tarefa a ser assumida por cada humanidade em formação. Contudo, os hemisférios já diferem entre si ante a configuração cósmica, ou dentro de sua inserção no sistema solar, onde tudo se subordina ao Sol, cabendo já uma leitura unificada das coisas, tal como ao tratarmos das eras siderais e da evolução conjunta das raças como chakras do grande homem planetário. Porém, se é realidade que o setentrião representa um norte absoluto quanto à geografia cósmica, a bússola demonstra que o polo magnético do planeta está realmente no meridião. Até por isto, as culturas de raízes atlantes, como a chinesa, consideram o seu próprio norte no hemisfério sul. Por ora, o Brasil se desenvolve socialmente no seu centro telúrico, cálido e amplo. Ali se desdobram os mistérios da sua criação, em meio à cruz tropical. A cosmologia social brasileira é coisa absolutamente exemplar e ilustra a formação de uma raça raiz pela síntese progressiva. A cada 200 anos, a capital federal muda de região, para compor as bases de uma nova sinfonia social. Este fato está regido por um calendário social amplamente conhecido dos antigos, definido pelos ciclos de conjunções dos cronocrátores ou senhores do tempo, Júpiter e Saturno. Demonstremos, pois, esta evolução na sua harmônica sucessão socio-regional, ilustrando também como a evolução de uma planta, pois o Brasil é o único país que possui um nome de árvore, que é um dos grandes símbolos sagrados da vida planificada,
além de possuir um curioso contorno também de árvore, se assim quisermos. Assim, tudo começou no Nordeste, para colocar as raízes e o elemento terra da praticidade através do proletariado. Seguiu para o Sudeste, afirmando a brotação e o elemento água das emoções através da burguesia. Hoje está no Centro-Oeste, construindo o caule sob o elemento ar do idealismo, mediante uma nobreza social. E amanhã rumará para o Norte, desabrochando as flores com o elemento fogo da espiritualidade, organizando o estágio religioso da nação. No final de tudo, sim, andará para o sul, amadurecendo os frutos sob suas energias de quintessência e de universalismo, a fim de unificar a nação e, eventualmente, o próprio subcontinente, através da sua característica cultura internacional. Esta cosmologia humano-dimensional corresponde, pois, a uma sequência de iniciações coletivas que, não obstante, também vem a ser preliminar às iniciações raciais que a sociedade organizada virá a experienciar quando realmente começarem as idades do mundo. Tal ciclo socioformativo é exatamente como a raiz quádruple da árvore sefirotal, a esfera de Malkut, ou o chakra Muladhara de 4 pétalas no tantrismo, quando se está a construir, organizar ou depurar os elementos naturais em nós. E uma vez organizados, eles podem começar a se sutilizar naquilo que já representam as tríades verdadeiramente iniciáticas da árvore, correspondendo também às idades metálicas do mundo, como no formoso sonho de Nabucodonosor. Todo este processo formativo tarda 1 milênio para acontecer, conformando a misteriosa quinta idade do mundo, chamada Vajra Yuga ou Idade do Diamante. De modo que, no atual momento, passados 500 anos da formação da nação, o quadro histórico anda pela sua metade, e também transita sobre o coração do país, sendo esta a hora de organizar realmente o futuro. O coração do Brasil possui 3 polos nacionais oficialmente constituídos, a saber, Palmas, no Tocantins, como centro geodésico, Barra do Garças, no Mato Grosso, como centro geográfico, e Brasília, no Distrito Federal, como centro político. Reunindo assim os 3 estados mais centrais do país como uma tríade monádica, um teotrim geográfico, enfim. Ora, todo tipo de polo gera vórtices específicos, ou, melhor dizendo, resulta como tal, sob conjunturas determinadas. O vórtice geopolítico é psíquico, o vórtice geodésico é material, e o vórtice geográfico é mental. Estas localidades formam então um triângulo pitagórico, com faces relacionadas à natureza desses vórtices, reunindo o centro geodésico telúrico em Palmas, o centro geográfico intelectual em Barra do Garças e o centro político emocional em Brasília.
Em meio a este triângulo de forças, misticamente colocada, está a cidade de Alto Paraíso e a própria Chapada dos Veadeiros, coordenando e recebendo todas estas energias centrais. Como tal, este centro místico processa as três energias elementares numa quarta de natureza intuitiva associada ao plano do coração. Outra realidade a ser considerada diz respeito ao clima. A temperatura influencia o temperamento humano. Coisa que se traduz muito bem através da arte como expressão do caráter coletivo de um povo. A zona tropical é aquela que recebe os raios do Sol com maior equilíbrio, dentro da realidade brasileira e suprahemisférica. A faixa mais quente junto ao Equador é material, e a faixa mais fria próxima aos polos é mental. A zona central está relacionada à energia psíquica ou das emoções, onde, como dizia René Guénon e outros, os antigos Atlantes estavam situados, em ambos os hemisférios. E nisto, aqueles Atlantes originais, que eram os primitivos agricultores do Neolítico, situados originalmente nas várzeas e nas florestas tipicamente tropicais, chegaram muitas vezes a conviver com os Ário-Atlantes, cuja cultura civilizada geralmente primava por se localizar em altitudes e latitudes mais elevadas. A cultura Atlante foi aquela que começou a cultuar as energias do coração, mais como um assunto de elites todavia. Porém, com a evolução, a atual retomada desta energia intuitiva na nova era matriarcal se difunde para toda a humanidade. Por causa da energia emocional dos trópicos, se diz que esta zona, comumente rica e luxuriante de vida e de vegetação, suscita as forças afetivas do ser humano, assim como a energia sensorial e dos desejos. Porém, algumas regiões, mais austeras e elevadas, também tendem a refinar estas tendências, através do chamado clima tropical de altitude. O coração do Brasil é uma síntese natural. O Cerrado representa um grande sistema simbiótico. Para a ciência da biologia, o Cerrado é o maior ecótone do país, isto é, o sistema de transição mais amplo, por assim dizer, enriquecido e privilegiado por confluir com vários ecossistemas circundantes. E, em decorrência, aurir também das suas diversas influências humanas e culturais. Por esta razão, na filosofia indígena, o Cerrado é considerado como a casa de todos, uma verdadeira terra de encontros. A palavra coração costuma ser entendida como ação corajosa, cordata e concordada. Por isto, o coração traz a energia dos guerreiros. Planaltos, altiplanos e as estepes centrais dos continentes foram sempre o ambiente ideal das sociedades naturais e guerreiras, vindo a sediar daí
centros espirituais da hierarquia que encontra nestas culturas austeras os meios ideais para forjar a fibra do espírito. Daí a localização das cidades míticas ou sagradas nestas regiões, sempre algo remotas, afastadas dos litorais fervilhantes. Se trata, enfim, de organizar um mesocosmo, uma ordem social áurea, para gerar uma noozona radiante a partir das novas coordenadas axiais da Terra, como base para a sagrada noosfera planetária, a luminosa esfera da cultura superior. O trabalho da noosfera é o da Terra-coração, a Terra iluminada e ascensa. A relação que existe entre a noosfera e a noozona corresponde àquela que há entre a aura e os chakras, onde estes são como núcleos de alimentação ou órgãos dos corpos sutis. Numa outra acepção, representa o dom de reunir céu e terra para alcançar a libertação da consciência, tal como ensina a tábua de esmeraldas de Hermes Trismegisto. A humanidade tem aspirado pelos céus de muitas formas. Esta foi a grande tônica de toda a era passada, que inclusive ajudou a conviver pacificamente no planeta. Mas agora cabe voltar a aprender a viver correta e plenamente na própria Terra. Quando os humanos alcançarem o poder de manifestar tudo isto, mesmo que em escalas reduzidas, podemos dizer que estarão a caminho de consumar a obra do Sol de que fala o triunfo hermético. Da mesma forma como a astrologia auxiliou o ser humano a expandir a sua consciência, a geosofia lhe orientará agora neste seu retorno à Terra Sagrada, quando poderá realizar, por fim, todos os caminhos da alquimia universal. Com isto, estaremos cumprindo também a dupla premissa do budismo tibetano de harmonizar o método com a sabedoria, simbolizados pela parelha tântrica Yab-Yum. Agartha é sobretudo a confraria dos imortais, a região onde pontifica o eixo espiritual da Terra através das gerações, naquela cultura que melhor administra o Dharma universal de uma dada civilização. A tradição de Agartha, através de todas as suas abordagens possíveis, possui a expressa missão e vocação de trabalhar a Terra-coração a partir do coração da Terra e vice-versa, unificando assim a parte e o todo. Sob esta rede de influências, que alguns chamariam fractais, o ser humano se acha favorecido para perseguir o seu destino pleno, que também é quaternário, ainda que ele logo possa vir a evoluir para as dimensões cósmicas após consumar a presente evolução terrena. Assim, todas as elevadas ciências de Shambhala
se destinam a vivificar o coração da terra, através das artes sagradas da terra-coração. À semelhança dos altiplanos andinos, o Planalto Central brasileiro representa um destes microclimas especiais em meio aos trópicos. Esta é seguramente uma das origens dos mitos das Ilhas Sagradas, como Avalon e Tula, quiçá cristalizadas aqui e ali em metrópoles, por se tratar de uma acrópole natural de sabedoria situada numa região tropical dominada pelo elemento água e pelo psiquismo. A Chapada dos Veadeiros merece relevo nisto, por suas altitudes mais elevadas, verdadeira acrópole natural destacada nos altiplanos nacionais, coroando todo o Planalto Central brasileiro. E tudo isso termina por configurar um verdadeiro vórtice energético na região. A energia Atlante Superior, que é uma energia de nova era, pode ser trabalhada a partir destas ilhas climáticas em meio ao vasto cerrado, sob o chamado clima tropical de altitude. Coisa que a Chapada dos Veadeiros divide com a região dos Pirineus goianos mais ao sul. Clima semelhante domina boa parte da região sudeste, embora fora já da área do cerrado, mas de ecossistemas mais úmidos e litorâneos. O nome Veadeiros atesta que a região era rica em cervos, que apreciam as pastagens das savanas. No budismo, o cervo é um guardião do Dharma. Ademais, ele é o animal de poder ou totêmico que rege o centro do coração com suas 12 pétalas, na simbologia tântrica hindu, e cuja leveza está conectada ao elemento ar. Apesar disto, existe forte vínculo entre este chakra e o elemento fogo, uma vez que é através deste centro que Kundalini desperta e acende em definitivo. Para alguns, a ideia de centro que compõe a mística agartina remete ao interior geológico da Terra, onde supostamente haveria um Sol central. Este Sol expressa, todavia, uma simbologia espiritual, porque representa o próprio trono do Rei do Mundo, coração e essência dos pivôs agartinos, destinados a fazer desencadear os novos ciclos de evolução do planeta. Da mesma forma como o cosmos resulta da organização de uma hierarquia natural de centros, quadro semelhante também deve acontecer no plano social e cultural da humanidade.
a partir da irradiação universal da sabedoria dos divinos mentores da Terra. Para um oriental, a melhor forma de dizer que a Terra, ou antes o interior das terras, é um coração, é através das suas mandalas de Shambhala. As divisões dessas mandalas priorizam seções de 8 e de 12 unidades, que dizem respeito aos chakras existentes na região do coração, como são Anahata e Ananda Kanda. Este último representa, em especial, o chakra cardíaco de eleição dos budistas, assim como a mandala da chama trina do moderno esoterismo. Refletindo, ademais, a estrutura da roda do Dharma indo-budista e outros sistemas divinatórios ou de geografia sagrada, como seriam o Bagua e o Vastuvidya. Por fim, a mandala de Shambhala se reflete diretamente nos sistemas geográficos de evolução que a Sociedade Brasileira de Eubiose vem organizando no Brasil, quiçá mais especialmente naquele que tem sido proposto em data recente para a Chapada dos Veadeiros, diretamente conectada à capital atual da nação. Os sistemas geográficos de evolução projetam as pétalas do chakra cardíaco num círculo de pequenas cidades que orbitam em torno de uma cidade cristal, à maneira dos raios das cores do espectro da luz. Pois toda a região dos veadeiros potencializa esta cultura do coração, e estas são algumas das causas pelas quais se afirma que a região seja ou se destina a ser o chakra cardíaco do planeta. E ainda mais seguramente do Brasil, o qual cedia a nova raça raiz da luz do coração. Ideia esta que é tradicionalmente levada a cabo, então, de maneira científica e sistemática, através da organização do sistema geográfico de evolução. Cabe daí organizar ali a nova e difusa cultura do coração, que é também a cultura solar, conquistando, enfim, a plena imortalidade da alma, fomentando o conhecimento das almas gêmeas e da iluminação plena do ser humano, no matrimônio místico entre o céu e a terra. Assim, a verdadeira terra-coração apenas poderia ser o próprio coração da Terra.